Oi, gente. Hoje eu quero contar um testemunho para vocês, que eu já até contei nos meus stories, mas eu decidi deixar aqui no feed também, porque esse testemunho pode abrir os seus olhos para o mundo espiritual e também pode edificar a sua fé nesse dia de hoje. Todo mundo sabe que alguns dias atrás eu fiz uma viagem para São Paulo, para um grande evento do digital que estava acontecendo lá, e um mês mais ou menos antes de fazer essa viagem, eu fui orar com uma grande amiga minha, que é a missionária Cladna Reis, e também foi minha terapeuta lá em 2019. E durante a oração, ela virou para mim e falou assim: Deus está me mostrando que você vai para um grande evento em São Paulo. E Deus está mandando você entrar em jejum. E eu vejo São Paulo, BH. Ela não sabia que eu ia fazer essa viagem, já tinha uns 3 meses que eu não a via. E até aquele momento eu nem tinha olhado direito a minha passagem de volta, então eu nem sabia que ia fazer conexão em Belo Horizonte. Eu sabia que na volta tinha uma conexão, mas eu nem me lembrava onde que era. E aí todo mundo meio assim de fazer essa viagem. A Laísa, minha amiga que foi junto, ela não estava muito legal para ir. A minha estrategista digital também não estava muito legal para ir, mas todo mundo foi. E aí chegamos, fomos o primeiro dia de evento, tudo ok. Na noite, do primeiro para o segundo dia, se eu não me engano, 1h da manhã começaram a bater na porta do quarto da Keren. Nós estávamos hospedadas em um hotel e eu estava dividindo o quarto com a Laísa em um andar do hotel e em outro andar a Keren estava dividindo o quarto com a Karen. A Keren é a minha estrategista digital. E aí, 1h da manhã, começaram a bater na porta do quarto das meninas. E a Keren foi lá na porta e perguntou quem era. E a pessoa respondeu: é Satanás. O mundo espiritual, ele é muito sério, gente. E ele existe. Então, não brinque, tá? Sempre fique em oração e conectado com o Senhor. E ali a Keren repreendeu, voltou depois a dormir e não foi um sonho. Eu perguntei pra ela, ela falou, não foi um sonho. E a Keren, ela é filha de pastores, então ela nasceu em um berço cristão, ela entende muito bem o que é o mundo espiritual. E ali, ok, fomos o segundo dia pro evento. Na noite do segundo pro terceiro dia, eu tive um sonho em que eu estava rodeada de cobras. Cobra na frente, cobra atrás, não tinha por onde eu escapar. E eu acordei meio assustada e repreendi e dormi de novo. No que eu dormi de novo, eu sonhei com uma amiga minha me ligando, morrendo de chorar, dizendo que uma pessoa tinha morrido, enfim, eu repreendi mais uma vez. E aí, no terceiro dia de evento, nós decidimos não ir para o evento, a gente decidiu ir para a igreja da Lagoinha, em Alphaville. E lá, nós fomos muito ministradas pelo Senhor. A Keren já tinha ido embora, porque a Keren é de Minas Gerais, então a minha estrategista já tinha ido embora. E ficamos só eu, Laísa e Karen, né, que éramos do mesmo estado, somos do mesmo estado. E fomos juntas. E o Senhor ministrou muito nas nossas vidas, lá na igreja da Lagoinha. E foi assim, um tempo muito bom com o Senhor. Nós fomos pro culto de manhã, depois voltamos pro culto no final do dia novo. E muitas coisas o Senhor falou comigo ali, naquela atmosfera realmente espiritual, que eu não vou trazer aqui agora, porque não tem nada a ver trazer aqui agora. E ok, nós voltamos pro hotel já à noite, né? E no outro dia a gente veio embora. E aí nós pegamos o voo em São Paulo e fizemos uma conexão em BH. O nosso voo de BH era para sair às 23 horas. Só que ele atrasou e ele foi chegar, era 1h da manhã. Durante a tarde daquele dia, a Keren, lá na casa dela, lá em Minas, ela começou a sentir que nós não deveríamos pegar aquele avião. Só que ela achou que fosse loucura da cabeça dela. Mas mesmo assim, ela virou pro marido dela e falou: eu vou pro quarto e eu vou orar. E ela foi orar e ela disse que chorou muito durante a oração, mas ela não comentou nada com a gente. E eu estava muito aflita. Eu sempre tive medo de avião, só que eu nunca tive um medo tão grande, eu nunca passei um pavor tão grande como eu passei, tanto na ida quanto na volta. E aí, 1h da manhã, um pouquinho, nós entramos dentro do avião.
E aí, quando nós entramos, a aeromoça falou que tinha que fazer um procedimento lá no avião, que era desligar o avião e religar. Gente, a gente que mexe com aparelhos eletrônicos, quando é que a gente está usando um computador e ali no meio do trabalho a gente precisa desligar? Quando ele trava. Do mesmo jeito, o celular, quando ele dá uma travada, o que a gente faz? A gente desliga e religa o celular para ele voltar, ou seja, aquele avião ele estava com algum problema. E aí eu sei que nós entramos e todo mundo viajando ali, rindo, e eu bem ligada. E aí começou a chegar muita gente lá na cabine do piloto, e esse avião ligou e desligou 4 vezes, ainda em solo. E aí eu comecei a orar só nos meus pensamentos. Eu falei, Senhor, se alguma coisa vai acontecer com esse avião, nos tire desse voo. E a Laísa, minha amiga, estava do meu lado, também orando em pensamento, a mesma coisa que eu. Só que a gente nem sabia o que uma e a outra estavam orando. Imediatamente, a aeromoça mandou que a gente desocupasse a aeronave. E aí nós saímos daquele voo e já entendemos o livramento que o Senhor nos deu. E aí eu sei que tentaram encontrar outro avião pra gente, não deu certo. E eu sei que todo mundo correu pro check-in para poder conseguir outros voos e todo mundo querendo voo pro mesmo dia. E eu e as meninas ficamos tranquilas, porque nós entendemos que ali a mão do Senhor estava fazendo alguma coisa. Então nós ficamos tranquilas, falamos, vamos passear pro BH, qualquer coisa. E aí nós fomos umas das últimas, a gente estava assim, umas das últimas da fila para poder conseguir voo. E aí detalhe, o voo que eles conseguiram para as últimas pessoas, no caso a gente e outras pessoas que ficaram, foi o melhor voo, porque foi um voo sem conexão na volta e que não deu problema. Todas as outras pessoas que estavam na frente da fila, muito agoniadas, pegaram voos péssimos, inclusive uma afilhada da minha mãe estava no voo, foi a primeira da fila, eles conseguiram um voo para ela que ainda fazia conexão em Goiânia, e quando ela chegou em Goiânia, a conexão que ela tinha de Goiânia para Palmas não deu certo. E ela não conseguiu vir para Palmas, ela teve que ficar em Goiânia. Então, assim, nós agradecemos muito pelo livramento do Senhor. E aí, tudo bem, pegamos o voo de volta no outro dia, direto, pegamos uma turbulência grande que eu nunca tinha pego e eu tive uma crise de pânico dentro do voo, devido a todo o contexto que tinha acontecido, né? Eu ainda estava muito abalada, não é porque eu sou terapeuta que eu não me abalo, não é porque eu sou cristã que eu não me abalo, tá? E eu voltei com a cabeça aqui na Laísa, e a Laísa ministrando versículos bíblicos o tempo todo no meu ouvido. Então, tudo bem. E aí nós chegamos, graças a Deus, tudo bem. E a Laísa ficou em Palmas e eu e a Karen seguimos viagem, porque a gente ainda tinha mais 350 quilômetros, né, pra vir de carro pra nossa cidade. E o aeroporto aqui da minha cidade não tá funcionando. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, que eu cheguei, já era 6 horas da manhã do outro dia, da quarta-feira, e era pra eu ter chegado na terça, eu deitei e dormi. Na hora que eu acordei, foi aí que a Karen veio falar desse negócio, que ela tinha sentido que não era pra gente entrar no voo. E a Laísa me mandou uma mensagem, falou, amiga, a minha mãe me contou que 1h da manhã, que foi exatamente o horário que a gente entrou no avião e não decolamos, ela falou, nesse horário ela disse que acordou muito angustiada e foi orar ao Senhor, e ela orou até de manhã, porque ela estava muito angustiada. Ou seja, até a mãe da Laísa sentiu que realmente estava acontecendo alguma coisa. A minha mãe também disse que estava bastante preocupada, ou seja, nós não temos dúvida alguma de que aquele avião ia dar um pane no ar. Ele ia desligar no ar. Nós não temos dúvida. Não temos dúvida do livramento do Senhor. Então, quando Deus falar, mandar você jejuar, mandar você entrar em oração, aliás, não precisa nem mandar, porque quando o Senhor falou comigo, eu já estava em jejum. Eu só intensifiquei ainda mais. Quando Deus te der uma ordem, faça, porque você não sabe do que o Senhor está te livrando. Porque o mal, ele existe, o mundo espiritual existe e ele trama sim. Não adianta ficar nessa viagem que o inimigo não trama nada, que é coisa da nossa cabeça. O diabo, ele tá aqui por um motivo e ele cumpre o papel dele muito bem.
Então, que se levantem as mulheres de oração, que se levantem as mulheres que realmente querem ter uma conexão com o Senhor. E nós entendemos que não foi uma viagem sobre o digital, sobre um evento digital, como nós estávamos pensando. Foi uma viagem sobre o mundo espiritual, sobre uma experiência de cuidado, de zelo, de amor que o Senhor teve pelas nossas vidas. E quando eu cheguei, que a Laísa me contou isso, que a mãe dela tinha se sentido muito angustiada e foi orar, gente, eu chorei demais. Eu chorei demais, assim, me sentindo amada, cuidada, zelada por Deus, porque nós, de fato, nós reclamamos demais das coisas, reclamamos muito e a gente esquece de agradecer. E eu chorei muito, muito grata pelo cuidado, pelo amor do Senhor por mim, pelas minhas amigas. Então, que se levantem as mulheres de oração, que a cada dia nós nos levantemos mais em adoração a esse Deus que pode todas as coisas, a esse Deus que nos livra, mesmo quando Ele nos livra, porque algumas lutas nós passamos e nós vivemos, mas em todas elas o Senhor está conosco, nos ajudando. E que esse testemunho edifique a sua vida, edifique o seu coração no dia de hoje, e que você tenha fé, que você coloque de fato a sua vida nas mãos do Senhor. Tchau, tchau!